abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 16. Eu fiquei impactado com essa palavra, eu queria dividir com vocês, compartilhar nessa noite com vocês esse texto. Ezequiel 16 diz assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos caldeus, dos cananeus. Teu pai Herá morreu, e tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação. Tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Antes, foste lançada em pleno campo, pelo nojo de ti, no dia em que tu nasceste. Passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, alcançaste grande formosura, formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Passando eu por ti, olhei, e vi que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei no teu sangue, do teu sangue te ungi com óleo, e eu te vesti de roupas bordadas, e te calcei com peles de animais marinhos, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Eu te adornei com enfeites, pus braceletes em tuas mãos, e um colar no teu pescoço, e te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas, e uma linda coroa na cabeça. Assim foste adornada com ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e óleo. Foste formada em extremo e próspera, até chegares a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Aleluia. Versículo 15. Confiaste na tua formosura, porém, e te corrompeste por causa da tua fama. Derramaste as tuas prostituições e a todo o que passava para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não deviam ter acontecido, nem hão de novamente acontecer. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei no meu ouro e na minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com ela. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, o meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas, em aroma suave. Foi isso que aconteceu, diz o Senhor Deus. Aleluia! Glória a Deus. Tremendo, irmãos. Eu fiquei olhando esse texto e, se você quer conhecer a carreira da igreja, da esposa do Cordeiro, esse é um bom texto para você entender desde o início até o final. E não só o início até o final, mas os perigos dessa caminhada. Jerusalém é uma figura, uma alegoria da esposa do Cordeiro. A nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 9 e 10. A cidade santa que desce do céu, ela é a noiva do Cordeiro. E essa Jerusalém é uma figura, uma alegoria, é uma sombra.
Então nós fazemos parte dessa esposa do Cordeiro. Nós, o povo de Deus, não só essa geração, mas todas as gerações que já pisaram nessa terra. De todas as gerações o Senhor tem recolhido pessoas e tem formado essa cidade de pedras vivas. E se a gente quer entender o que acontece hoje conosco, a gente precisa entender o que aconteceu antigamente com a Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade construída e chamada de delícia de Deus. Rainha, nós lemos aqui. E esse texto fala tremendamente da carreira dessa que é chamada para ser rainha de Deus. No versículo do 3 ao 6, nós vemos o novo nascimento pela graça, uma graça que sustenta, uma graça que suplanta a racionalidade. O amor de Deus é um amor imensurável, um amor que não tem lógica. E o profeta Ezequiel, e Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Ezequiel é um profeta chamado para lembrar a nós de que a nossa força vem do Senhor, não vem do homem. Eu estava conversando com a minha esposa no carro, e a gente conversando, dizendo, a soberba é a mãe de todos os pecados. Quando nós começamos a achar que nós somos, ou que nós podemos, ou que nós conquistamos, irmão, você está próximo da queda. E a Bíblia diz isso, né? A soberba precede a queda. E nós precisamos lembrar de onde nós viemos. E Deus lembra Jerusalém. Ele diz, teu pai morreu e tua mãe era Eteia, no versículo 3. O que ele está dizendo é, vocês eram pagãos, vocês eram uma cidade, e se você for estudar isso aqui, você vai ver que Jerusalém era a terra dos jebuseus, que era uma terra maldita, uma terra debaixo de maldição, dos filhos de Noé era de Cão. Então Deus transforma malditos em abençoados. Aleluia! Irmãos, nós não estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos aqui por causa da graça de Deus. E essa é a primeira lição do Evangelho, não pode esquecer disso. A graça de Deus nos alcançou. E Deus lembra isso para eles. E eles falam, olha, o teu pai morreu, não se esqueça disso, tua mãe era Eteia. É por isso que nós somos filhos por adoção, né? Jesus é o Filho de Deus, nós somos filhos por adoção. Ou seja, nós fomos contra a nossa natureza, enxertados naquilo que Deus já tinha como propósito natural. Né? Você pode ver isso na própria história de Israel, por exemplo. Romanos 9-11 diz que nós, gentios, fomos enxertados contra a nossa natureza. É graça. Amém? Que não haja um dia da sua vida, meu irmão, e da minha, que você não se esqueça disso, é graça. A gente caminha há algum tempo, irmãos, e eu não estou criticando ninguém, cada um vive do jeito que quer. Mas às vezes a gente vê muita ingratidão ao Senhor. A gente vê uma pessoa que outro dia estava numa situação difícil e de repente Deus mudou. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que alegrar o Senhor, irmãos. Eu tenho que viver sorrindo, eu tenho que viver cantando, adorando, porque Deus me salvou, Deus me livrou da morte. Lembre disso, meu irmão. E às vezes o que a gente vê? Murmúrios, tristezas, maus humores. Não, somos salvos pela graça. Nós estamos limpos, estamos aqui vestidos, somos abençoados hoje, mas porque um dia um Senhor passou e nos tirou do lamaçal do pecado. Né? Esse é eu não sei orar. Começa orando falando isso, Senhor, muito obrigado. Era para eu estar arrebentado, mas eu estou aqui hoje pela graça. Não se esqueça, meu irmão, não é você que coloca o prato na sua mesa, não é você que lidera, não é você que faz, não é você, é a graça de Deus.
Por que que muitos de nós, como pastores, né, como líderes, às vezes sucumbimos? Porque começamos a achar que a igreja depende de nós. O meu fim começa quando eu achar que esse lugar depende de mim. Não depende de mim. Esse lugar depende da liderança de Jesus, do Espírito Santo. E Deus diz: teu pai morreu, não se esqueça disso, e tua mãe era Etéia. Quando no teu nascimento não foi cortado o umbigo, não foi lavada com água, não fizeram a purificação, não foi esfregada com sal, não foi envolvida em faixas, ninguém se esqueceu de ti, olho nenhum te viu, ninguém fez nada com você, foi lançada no campo, tiveram nojo de você. Está contando a minha história, meu irmão, meu Deus. Eu não sei a sua, mas é a minha história. Nós somos esse. O mundo queria... Qual o valor que a gente teve, querido? Fala para mim. Nenhum. Nenhum. E a Bíblia diz: passando eu por ti, versículo 6, eu te vi. Aleluia. Passando eu por você, eu vi você. Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? Eu estava ali orando e falando: Senhor, me dá direção para essa palavra. E aí alguém canta essa música que a gente acabou de cantar aqui. Passando eu por ti, te vi. Quem é que poderia me ver banhado no sangue? Quem é que poderia se compadecer de mim banhado na prostituição? Quem, irmãos? Ninguém. Todos passavam e balançavam os ombros, mas ele nos viu. Só isso já deveria ser suficiente para a gente fechar a Bíblia e servir a Deus com a maior das alegrias que um homem, uma mulher, um ser humano pode ter diante do Senhor. Ele nos viu. Aleluia. A graça que nos alcança. Ainda que eu estivesse, que estás no teu sangue, vive. Ele conseguiu ver vida no meio da morte, irmãos. Ele conseguiu ver vida no meio da maldição. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele conseguiu ver vida no meio da morte. É por isso que quando Jesus entrava para algum morto, encontrava Jesus, o morto levantava, porque ele é o único que pode ver vida dentro da morte. Mesmo que você esteja banhada no sangue, você vive. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que você esteja morto, viverá. Aleluia. Quem é que tem autoridade para olhar para um morto e dizer: você vive? É só quem tem o poder sobre a morte. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu amo Jesus por isso. E por 2 vezes ele diz isso: ainda que estás no teu sangue, vive. Graça. Então do versículo 3 ao 6 você vê esse chamado da graça. Ele te ama, aleluia. Ele nos ama, seja grato ao Senhor. Irmão, a ingratidão é algo que fede diante das narinas do Senhor. Seja grato, seja alegre, tenhamos gratidão diante do Senhor. Onde eu estava com 18, 20 anos, onde eu estava com 30 anos, eu me lembro onde eu estava. E aonde eu estou agora com 44 anos, graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui. Ezequiel, Deus fortalece. A igreja do Senhor nesse tempo está sendo levada para esse nível de dependência e humilhação. Não somos nós, é o Senhor. Enquanto nós não aprendermos isso, nós não vamos avançar
que Deus é o Deus que faz todas as coisas. Mas você pensa que para por aí? Não, só começou, porque a bênção é muito grande. Continue comigo. Eu te fiz multiplicar o renovo do campo e cresceste. Então agora nós fomos arrancados do mundo, do sangue, da morte. E agora começa um processo em nós que é o crescimento. Não ache que isso aqui é uma ordem aleatória. Essa é uma ordem que precisa ser seguida. São degraus. Ninguém vai conseguir crescer se não entender a graça. Por que é que Deus não começa falando para Jerusalém de trás para frente? Por que tem que obedecer uma ordem? Porque, em primeiro lugar, eu e você precisamos entender que nós não somos nada. Ah, mas eu fico por aí e eu gosto das músicas e das pregações que dizem que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você e eu não somos nada. Deus é tudo. E se somos alguma coisa é porque estamos em Cristo. Porque por si só não somos nada. Então temos que aprender isso. Afaste a ingratidão do seu coração. Se você é um crente que vive murmurando, você está pecando. Eu estou pecando. Reclamando no canto, para cá, para lá. Afaste isso. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que faz isso. Afaste isso. Paulo diz, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. É isso que diz a Bíblia. E se eu te perguntar, você quer fazer a vontade de Deus? Sabe o que você vai dizer? Eu quero fazer. Então comece dando graças. Dê graças. Fuja de quem murmura do seu lado. Fuja. Por quê? Porque o teu pai morreu e a tua mãe era Eteia. Entendemos a primeira lição, passamos para a segunda. Chegou a hora do crescimento. Uma outra coisa que a igreja precisa entender, não é só novo nascimento, é crescimento, maturidade. Existe uma carreira, e nesse pequeno texto aqui, você vê de uma forma linda o Espírito Santo falando da carreira. Se você leu com atenção, você já entendeu. E no versículo 7, eu te fiz multiplicar. Quem é que te faz multiplicar? Deus te faz multiplicar. Oh meu Deus, porque dele, por ele e para ele, todas as coisas são. Eu te achei, eu te fiz multiplicar. Nunca é a gente, irmãos. Nunca somos nós. Eu andei muito tempo da minha vida achando que Deus ia me dar uns... igual um carro, né? Coloca na oficina, dá um trato e depois manda o carro seguir o seu rumo. Não, não é assim. Deus dirige a nossa vida. O Senhor dirige a nossa vida. Aleluia. Então ele diz, como renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste. Oh, outro dia eu estava banhada no sangue, na minha morte, mas hoje eu estou crescendo, engrandecendo. Alcançaste grande formosura, está ficando formoso, formaram-se os seus seios, já não é mais uma criança, já está entrando na juventude. Você está entendendo? É claro que uma cidade não tem seios, o Senhor está falando da esposa do Cordeiro. E cresceu o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Passando eu por ti, olhei e vi. Aleluia. Deus sempre passa por nós e vê as etapas do nosso crescimento. Então ele passou e olhou e disse, chegou o tempo dos amores. Deixa eu traduzir isso para você. Chegou o tempo de eu não te tratar mais como uma criança, mas eu te tratar como a minha esposa, o meu amor. Chegou o tempo. Irmãos, tem um tempo. Não pense que Jesus tem intimidade com uma igreja infantil. Você está conseguindo enxergar isso aqui? Quando é que Deus ama?
Jerusalém? Desde sempre. Desde quando ela nasceu. Estava banhada no sangue. A ideia aqui é uma mulher que teve um filho e rejeitou o filho. E abortou o filho. E jogou o filho fora. E esperou o filho morrer. E Deus passou e disse: não, eu vou pegar ele para mim. Eu vou limpá-lo. Eu vou engrandecer, vou fazer crescer. Mas Deus só vai se relacionar como esposo quando nós estivermos crescidos. Não podemos falar de intimidade com crianças, ainda que sejam filhos amados. Não provarão a intimidade se não crescerem. E o que o Senhor diz? Eu te multipliquei, eu te renovei. Você cresceu, se engrandeceu, alcançou formosura, formaram os teus seios. E eu passando por ti, olhei e vi que o tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. Aleluia! Agora o nível de intimidade cresceu, eu cubro você. E te levo para um ambiente onde só eu e você sabemos o que acontece lá dentro. Quem olha de fora vê só um homem com uma mulher dentro do seu manto, mas quem olha de dentro vê um homem no nível maior de intimidade com essa mulher amada. E cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança, níveis de aliança, irmãos. Você entende isso? Níveis de aliança, uma aliança do novo nascimento e uma aliança do casamento. Então no versículo 8, nós vemos o crescimento em maturidade. E é isso que Deus quer de nós, que a gente cresça. Versículo 9, então te lavei com água, enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo e te vesti de roupas bordadas, sacerdócio. Êxodo 29, versículo 4, os filhos de Arão, lava eles com água. Versículo 7, unge com óleo. Versículo 8, veste as vestes. Rute capítulo 3, lava-te, unge-te e veste os teus vestidos. Sacerdócio. Então agora já não é mais minha esposa, já é uma esposa sacerdotal. Alguém que é chamada para interceder pelas outras nações. Te calcei com os peles de animais marinhos. Cada coisa aqui tem o seu significado, mas não vamos entrar para não ficar muito grande. Versículo 11. Te adornei com enfeites, pus braceletes em tuas mãos e um colar no teu pescoço. Versículo 12. E te pus uma joia na testa, pendentes na orelha e uma linda coroa na cabeça. Reino de Deus. Então agora já não é mais uma que é amada, é uma amada madura. Não é mais uma amada madura, é uma amada madura que é sacerdote. Já não é mais uma amada madura que é sacerdote, é uma amada madura que faz parte do reino de sacerdotes. Rainha. Esse é o caminho. Para que isso tudo? Versículo 13. Foste adornada com ouro, com prata, o teu vestido de linho fino, seda, bordado, nutriste de flor de farinha, mel, óleo, formosa em extremo, próspera, até chegar a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Aleluia. Purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la noiva perfeita. Esposa gloriosa, sem mancha, sem mácula. Quem que faz isso? O Senhor. Mas por quê? Por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, você vê, nós lemos aqui do versículo 3 até o 14, toda a carreira
Nós somos salvos pela graça, o amor de Deus nos alcançou, o Senhor nos chama para uma caminhada de maturidade, aleluia, amém, querido? Não acho que você foi salvo para ir para o céu aceitei Jesus, pronto, vou ficar aqui sentado e um dia vou para o céu e glória a Deus. Não, você foi salvo para continuar sendo salvo. Pode ter certeza disso. Você foi salvo para crescer, e você está crescendo para assumir uma posição de sacerdócio, de reino sacerdotal. Para quê? Para que nós sejamos, como esposa do Cordeiro, a glória para todas as nações da terra. Aonde você vai ver isso? Apocalipse 21, 24. E as nações andarão debaixo da sua luz, e os reis da terra trarão para ela os seus presentes e a sua glória. Então o Senhor está montando essa cidade gloriosa. Essa é a carreira do cristão, do Filho de Deus. Né? Pelo menos 5. Onde nós estamos aqui, irmãos? Paramos no primeiro? E aí esquecemos que nós somos salvos, e começamos a murmurar, a reclamar, e é isso? Não. Fomos salvos, agora, Senhor, obrigado pelo teu crescimento. Amém? Ação que precisa sair dos shows, né? Geração que precisa sair dos movimentos e se voltar para o alimento. Palavra de Deus. O que faz a gente crescer é a palavra de Deus. Mas vamos fazer show aqui, show. Não, palavra de Deus. Leitura da Bíblia, tempo com Deus, investir no alimento. Crescer, desejar o crescimento. Nós aqui queremos só uma coisa, irmãos. Nós queremos criar um ambiente para você crescer. A gente não pode crescer por você. Então a gente está aqui na terça-feira, está aqui na segunda-feira no seminário, está aqui no domingo, está aqui na escola bíblica. Vamos criar a plataforma para você crescer. Mas não dá para crescer por nós, pelos outros. Então crescimento, robustez, até que Deus olha para nós e fala, já tem seios. Já não é mais uma criança, já é uma moça. Então agora eu vou jogar um manto sobre ela, né? Vou levar para um nível de intimidade maior. Já consegue compreender alguns níveis de palavra, de revelações. São níveis, irmãos. Nós não vamos entender os níveis se nós não subirmos os degraus necessários. Se nós ainda estamos, vamos dizer que isso sejam 5 degraus necessários. Se nós ainda estamos no primeiro, não adianta a gente querer ter o nível da intimidade, porque Deus não vai falar. E você não vai entender, e eu não vou entender. O que nós temos que fazer? Senhor, eu quero trilhar essa carreira. Eu quero fazer parte disso, de crescimento. A igreja evangélica moderna diz que crescimento é conquista de bens. Né? Cara, viu como que fulano está crescendo? Conquistando coisas. Isso é um lixo, isso é uma doutrina de demônios. Porque isso esconde o real, isso é o real crescimento. Não tem nada a ver com bens, irmãos, não tem nada a ver com sucesso pessoal. Não tem nada a ver com sucesso ministerial. Isso aqui não é um quartel que você entra diácono e sai apóstolo. Igual o cara que entrou cabo e sai tenente. E depois se aposenta. Não! Talvez você nunca tenha um cargo. Talvez você não... Mas a obra de Deus não é fora, é dentro. Vamos entender isso, meu irmão. Entenda isso, jovens. O Senhor tem uma obra dentro que, claro, vai explodir para fora. Sempre explode. Mas primeiro em nós. Então Ele quer tocar em alguns pontos nossos. Quais são as armadilhas, irmãos? A falta de gratidão é uma armadilha. É algo que impede a gente de subir um segundo degrau. A falta de crescimento, de maturidade é uma armadilha. E crescer dói, irmão. Crescer dói. Sacerdócio, quando você começa a pensar em outros. Deus chamou Israel e falou,
vocês são minha nação, Êxodo 19, versículo 6. Embora toda a terra seja minha, eu escolhi vocês como uma nação peculiar. Para quê? Para que vocês sejam um reino sacerdotal e toda a terra me conheça. Deus não, o foco não é a gente, o foco é o amor de Deus para toda a terra, mas para ele se revelar, ele começa conosco. Isso é sacerdócio. É quando nós entendemos que nós estamos intercedendo e oficiando por outros. Eu não sou pastor porque Deus olhou para mim e disse, vou cumprir em você. Não, isso é infantilidade. Eu sou pastor porque existe um povo que Deus ama e quer fazer que esse povo cresça. Então Deus pega um homem ou outros homens e coloca para ser um instrumento para o povo. Entendamos isso. Então a mente precisa transicionar, porque às vezes a gente acha que o negócio é com a gente. E durante muito tempo eu achei que o negócio é com a gente. Quando que Deus vai cumprir os negócios comigo? Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com o povo. Você vai ser um instrumento para a vida de outros. Isso é sacerdócio. E por que nós precisamos falar isso? Porque no meio do evangeliquez atual é minha vitória para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. É tudo meu, é tudo... Isso não é sacerdócio. Sacerdócio não é meu, sacerdócio é do outro. Ô Arão, quando você entrar no templo, quando você entrar no tabernáculo, não é você, são os outros. Isso é sacerdócio. E é para isso que Deus está chamando uma igreja madura. Nós precisamos tirar da nossa mente esse negócio de é meu, é meu, é meu. Você sabia que a sanguessuga tem 2 filhos? E como é o nome delas? Dadá. Né? As 2 primeiras palavras que aliás, a palavra primeira que a criança aprende é dadá, né? Então olha para o seu irmão e fala assim, se você fica só dadá, você já sabe já, né? Me dá. Que me dá, cara? O negócio de dadá é criancice, é infantilidade. Quando a gente vai crescendo, a gente começa a pensar em outros. Por quê? Porque o ofício sacerdotal começa a exercer na nossa vida. Irmão. Entende? Se prepara para ter um ovo no teu prato e olhar para o seu irmão fala, aí você fala, pô, mas eu adoro ovo. Aí Deus fala, dá para ele. Né? Agora, se você falar, é a bênção de Deus, o ovo da promessa, aleluia. Aí não dá, né, querido? Aí você está mais na Babilônia do que na Nova Jerusalém. A gente fala essas coisas, ri dessas coisas, mas a gente tem que jogar o egoísmo fora, irmãos. Né? Começar por mim, jogar o egoísmo fora. Então, esse é o caminho, sacerdócio. E depois ele diz, se você entende sacerdócio, 4º degrau, você vai agora ser a minha rainha, você vai entender o reino dos céus. No Brasil hoje a gente vê um monte de gente falando de reino, né? Ai, meu pai, a gente é ruinzinho de entender os negócios mesmo, né? Mas como que vai falar de reino com uma mente individualista? Não, reino não é individualismo, reino é sacerdócio. E depois a glória. Então, a graça, a maturidade, o sacerdócio, o reino e a glória. Esse é o teu caminho, querido. É isso, para isso que Deus te chamou. Para isso que Deus te tem nos chamado, para sermos parte dessa glória. Eu creio, meu irmão, o Senhor está voltando, e essa cidade está sendo pronta, aleluia! E nós somos essas últimas pedras chamadas para essa cidade gloriosa. E quando essa cidade estiver pronta, essa glória vai inundar toda a terra.
Aleluia. E Deus vai ser reconhecido através de uma igreja, através de um povo, né? Eu não gosto de falar igreja, porque a igreja é um método de Deus, mas a cidade é maior do que a igreja. A cidade contempla desde Abel, porque o sacrifício de Cristo não salva. Outro dia a gente estava falando aqui, né? Só os do Novo Testamento. O sacrifício de Cristo salva todos que creem, porque Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É o descendente buscado por aqueles que creem pela fé. Então, irmãos, faça parte dessa cidade, faça parte dessa glória. Queria tanto que você, olha, irmão, eu olho isso aqui hoje, que lindo, mas eu já passei por esse texto várias vezes, não consegui enxergar isso, e agora a gente enxerga essa carreira. Ezequiel falando, olha o que eu tenho para vocês: crescimento, sacerdócio, casamento, realeza, glória. A minha glória eu vou pôr sobre vocês. Não é isso que está dizendo aqui? Por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti. Irmão, a maioria dos crentes hoje acha que glória é o lugar para onde a gente vai. É só ir no enterro. Fulano foi para a glória. Não, glória não é o lugar onde a gente vai. E qual é o lugar, Senhor? Pastor, eu gosto de falar, fulano foi para Jesus, está com o Senhor. Mas a glória ainda será revelada, e não é um lugar, a glória é aquilo que Deus vai revelar em nós. É isso que está escrito aqui, é isso que está escrito em 2 Tessalonicenses 1,10, quando Ele vier, será glorificado nos seus santos. Você já sabe isso. Então, nossa carreira é uma carreira, presta atenção, irmãos, de uma poça de sangue, renegado pelo mundo, sujo, banhado no nosso pecado, a uma glória que jamais foi vista na terra. É para isso que Deus tem nos chamado. Essa é a nossa carreira. É disso que Hebreus fala, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aí o que as pessoas transformam? Alguns pregadores, ou eles são incautos, ou são irresponsáveis. Eu vou ficar no incauto para, falta de sabedoria, eu vou ficar assim, pelo menos para não... Mas pregar um evangelho de benefícios terrenos, Paulo chama isso de miserável. Se nós aguardamos somente Cristo nessa vida, nós somos os mais, está lá, queridão, miseráveis dos homens. Evangelho não pode ser transformado em um carrinho que ganha, uma bênção que ganha, uma casinha que ganha, uma vitóriazinha que ganha. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da glória. Aleluia! Essa carreira da glória. E aonde Deus vai fazer, irmão, essa carreira, a gente vai apanhar bastante. Amém? Para você chegar onde você chegou, para eu chegar onde eu cheguei, né? Se é que a gente chegou em algum lugar, mas vamos dizer que chegou. O seu pai foi tranquilão com você? Ou você recebeu muitos nãos? Hein? Tudo que você queria, levanta a mão, o papai dava? Era assim? Era? Não. Por quê? Porque o nosso caráter vai sendo formado, não é só com vitória não, meu irmão, é com experiências. É com dificuldades. Como é que a gente vai prometer só vitória, querido? Que conversa é essa? Como é que vai prometer pare de sofrer? Que conversa é essa? Até chegar à glória vai ter muito sofrimento. Nenhum sofrimento dessa era presente pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. O caminho da glória é um caminho estreito. Abrace esse caminho. Jogue fora as facilidades. Eu gosto daquele lugar que é tudo fácil. Mateus capítulo 7. Procure a porta estreita, porque a porta larga
conduz muitos à perdição. O evangelho não é fácil. Mas, então, se não é fácil, como eu vou conseguir? Porque Deus é aquele que faz. Irmãos, para nos salvar, a gente viu aqui, eu te vi. Para nos fazer crescer, eu te vi. Para nos transformar em sacerdote, passando por ti, eu te vi. É Ele que nos procura sempre. Ele só precisa que a gente diga sim. Se submeta a essa vontade gloriosa do Senhor. O meu desejo, querido, é que a igreja do Senhor entenda essa carreira. Eu não posso pregar outra coisa. Pastor, não dá para você me prometer uns negócios aí, facilidade? Não dá, querido. Não dá. Não dá, infelizmente. O caminho da glória é um caminho tremendo, mas é um caminho que a gente vai precisar da liderança do Espírito Santo. Precisar se calar e deixar que Ele fale mais alto do que a gente. A condução é dEle, é Ele que nos guia, é Ele que nos leva. O que nós temos que fazer? Senhor, me guie, me leva, eu quero chegar a essa glória tremenda, né? Como vão ficar decepcionados. Eu achei que era só eu ter aceitado Jesus um dia na igreja e depois quando morresse eu acordava onde? Na glória. Mas a glória não é essa. Irmãos, você não vai ver isso na Bíblia. E é uma lidinha rápida, já dá para perceber. Não há esse lugar chamado glória. Glória é um caminho, um processo. Glória é a linha de chegada de todo aquele que é chamado por Deus. E que passa por todos esses estágios, todos esses processos. Abrace esse processo. Deixe que Jesus te conduza nesse processo. Não adianta você perguntar, como eu vou fazer isso? Não é você que pergunta, não é você que faz, é Deus que te guia. Nós só precisamos aceitar essa carreira, aceitar esse chamado. Irmão, se mandar a gente chegar na glória, a gente não chega nunca. Porque não tem como, mas o Espírito Santo vai nos levando, nos acompanhando, nos direcionando para a glória de Deus. Aleluia! Agora, sabe o que aconteceu? Jerusalém não foi grata a Deus. E nós acabamos de ler aqui. Embora eu te fiz tudo isso, sabe o que você fez? Você confiou na tua formosura. Você se corrompeu por causa da tua fama. Derramou as tuas prostituições. Tomou os teus vestidos e fez lugares altos. Tomou as joias. Tomou os vestidos bordados. O meu pão, a flor de farinha, o óleo. Jerusalém foi ingrata. É só você ler com calma aí, querido. Jerusalém foi ingrata. E sabe o que eu entendo com isso aqui? Você pode pegar esse texto e dizer, o que eu tenho a ver com isso? Por quê? Porque, meu irmão, isso aí é um livro de história. Isso é o que aconteceu um dia lá numa cidade chamada Jerusalém, ponto final. O que isso tem a ver comigo? As coisas que aconteceram com os nossos pais são sombras de coisas futuras. 1 Coríntios 10, para que vocês não caiam na mesma condenação que eles caíram. Irmãos, Jerusalém pecou. Jerusalém se perdeu. Jerusalém jogou fora o seu chamado. Jerusalém não quis ser a esposa do Cordeiro. Jerusalém escolheu um caminho de murmuração. Jerusalém escolheu um caminho de rebeldia, de idolatria. Quantos estão comigo aqui? Você está vendo isso na Bíblia? E o que Deus faz? Preciso derramar juízo. Para castigar, porque eu sou assim, se alguém faz alguma coisa comigo, Deus dizendo, eu sou Deus, cara, e eu não posso ser...
desrespeitado. Então o que eu faço? Eu me vingo. Não. Por que é que Deus traz o juízo? Para trazer Jerusalém de volta. Porque o amor dele é imensurável. Irmãos, o Brasil vai passar por juízo sim. Porque Deus quer a sua esposa de volta. Sabe aonde Ezequiel estava quando escreveu esse livro? Na Babilônia. E se você for ler capítulo 18 de Apocalipse, vai dizer: sai da Babilônia, povo meu. Babilônia fala de uma cidade antagônica à Nova Jerusalém. Cidade de comércio. Você vai ver isso um pouquinho mais na frente aqui. Versículo 29. Antes multiplicaste as tuas prostituições até o país dos comerciantes. É tremendo a Bíblia, meu irmão. Está tudo escrito aqui. A Caldeia é Babilônia. E ainda com isso não te fartaste. Então, sabe o que acontece? O lucro, o comércio. E Deus diz: vou arrancar você daí. A Babilônia é uma disciplina, mas tem data para terminar esse cativeiro. Assim como durou os 70 anos lá e o povo foi liberto, assim também nós estamos vendo nesses dias atuais a igreja ser liberta desse espírito de comércio. E quando eu falo espírito de comércio, o que você pensa? Você fala: tá certo, cara. Finalmente se levantou um pastor para falar mal dos pastores, né? Porque os pastores realmente estão comerciando. Ei, comércio tem dois lados. Só tem comerciante aqui porque tem comerciante aí. Então não venha com essa conversa de que são os púlpitos, não, é a igreja toda que precisa de ser curada. Existe aqueles babilônicos, né? Existem aqueles que estão aqui em cima falando coisas, mas eles estão vendendo uma mercadoria, mas tem quem compra aí, queridão. Então o arrependimento precisa ser para a cidade toda e não só para o púlpito. É claro que precisa começar no púlpito, mas precisa avançar para a vida da igreja. E por que a gente precisa crescer? Por que nossos seios precisam crescer? Por que o manto dele precisa crescer? Por que a coroa dele precisa vir para a nossa cabeça? Por que esse evangelho da glória precisa capturar a gente? Porque quando alguém vier com meia dúzia de coisinhas aqui para vender, sabe o que você vai dizer? O meu Jesus não morreu por isso não, amigão. Pode sair daqui, o meu evangelho é o evangelho da glória. Vamos ter uma análise clara, honesta e madura de tudo. Tem muita gente comerciando, mas comércio não é só quem vende, é quem compra também. Pare de comprar as bênçãos de Deus, meu irmão. Pare de achar que teu dízimo e a tua oferta vai te dar algum retorno. Seja dizimista, seja ofertante por fidelidade, por honra a Deus. Não para Deus te dar alguma coisa, mas porque Deus já te deu tudo que você tem. Você vai num culto e você vê alguém ministrando. Um dia eu fui e ele disse: eu saí de casa hoje e peguei esse cheque, na época que usava cheque, e disse: Deus, essa oferta é para quê? O que eu vou ganhar em troca dessa oferta? E o povo acredita. Comércio. Você largou a sua glória e foi para o país dos comerciantes. Sai daí.